Bom dia a todos. Hoje é dia 10 de julho de 2020, né? E enquanto as pessoas vão chegando para a nossa conversa sobre ácido pirolenhoso. Então, hoje nós vamos falar sobre ácido pirolenhoso. Então, vamos começar, né, ativando a glândula timo. E daí, a partir disso, a gente convida todos, agradece primeiro o nosso corpo, né? Porque a gente está vivo. Então, cada um que está chegando, bom dia, Marcelo, bom dia, Roseli, né? Já vai pegando papel e caneta e vai passando para a gente poder anotar aquilo que for necessário, organizando as suas perguntas. Daqui a pouco entra o Alexandre, nossos convidados, o Roberto, bem-vindo. E a gente tem falado muito sobre ácido pirolenhoso, né? Agora até o Alexandre entrar, a gente vai conversando um pouco. E sobre essas outras técnicas que a gente tem utilizado para dentro daquilo que a gente está dizendo que é agricultura sustentável, né? E bom dia, Ricardo, bom dia, Dioneia. E e a gente vai falando sobre muitas alternativas, muitas possibilidades. E uma dessas está em alguns produtos diferentes, né? E estes produtos que ainda fazem parte do nosso trabalho, né? Nós temos que arrumar algumas alternativas para a gente facilitar a nossa vida nessa transição. Bom dia, Solange. Guto lá, Cláudio, tudo bem? Então, a gente vem trabalhando e para quem assiste e acompanha nossos trabalhos, né? Sabe que a gente tem acompanhado, tem feito, né? Essa transição, aquilo que a gente chama de saindo da agricultura convencional para ir para a sustentável, né? Bom dia, Maurício, conseguiu chegar. Gente, vão pegando papel e caneta, né? Para vocês irem anotando, né? O Marcos também, bom dia. E para a gente ir se perguntando como fazer. Então, quem entrou primeiro vai ver eu falar um monte de coisas aqui até esperar os outros chegar, né? Bom, e outros assuntos que a gente aos poucos vai tratando também. E se vocês tiverem alguma sugestão, gente, envia pra gente e a gente encontra as pessoas. Tem mais pessoas que trabalham com ácido pirolenhoso, sim. E a gente pode conversar com todos eles, daí nesse Brasilzão, né? Em cada pessoa que a gente achar. Olá, Ricardo, tudo bem? Cada pessoa que a gente encontrar, a gente pode ir sempre organizando outros assuntos, outras alternativas, outras práticas que sejam diferentes e conversando com especialistas, né? E muito bem. O Maurício está dizendo que para ele até pode ser mais cedo, né? Mas ele está falando lá no WhatsApp, né? Que a gente. Então tá bom, né? Então agora o Alexandre chegou. A gente vai ter o Alexandre e o colega, né? Para falar sobre esse ácido pirolenhoso, né? Aí assim que o Alexandre pedir para entrar, a gente já vai dar autorização aqui, pronto. E a gente vai passar então a receber a, e compartilhar a tela. Eduardo, bom dia. Fátima, bom dia, gente. Vamos ver se vai dar certo aqui para o Alexandre entrar. Breno, bom dia. Aqui, vamos ver. Tchan, tchan, tchan. Vamos ver se dá certo para ele entrar. Vai conversando, então, parece. Oh, vai caindo. A gente tem que saber. Alexandre, dá uma olhada, vê se a sua internet está suficientemente forte, né? Vamos dizer assim.
Aqui, vamos ver de novo. Vamos ver se a gente consegue falar com ele agora. Por algum motivo está caindo. Bom, vamos continuar aqui, enquanto ele consegue acessar, para a gente ir conversando, né? Vamos ver de novo aqui. Vamos ver se consegue entrar agora. Tá caindo a conexão. Por algum motivo, ontem a gente testou e deu certinho, né? Mas isso são coisas do nosso dia, né? Vamos ver se o Cleison consegue, então. Se o Cleison consegue entrar. E bom dia, gente que está entrando. Já vão pegando papel e caneta, né? E obrigada a quem chegou cedo aqui, né? Que tem muita gente cedinho. E a gente vai... Isso. Aí vamos ver se a gente consegue através do Alexandre ou do Cleison. E um dos nossos entrevistados, né, ele fez o mestrado dele em ácido pirolenhoso. Então, ele pode nos falar sobre a essência disso, né, do que é feito e como que funciona, né? E a gente então vai tirando essas dúvidas, né? Vamos ver de novo aqui se agora ele consegue entrar. Vamos entendendo aqui o processo. Lembrando que, olha, não está conseguindo entrar, Alexandre, por algum motivo a sua conexão não está conseguindo terminar, né? E isso, muito bem, Roberto, você cafés. A gente está então, vamos ver de novo. Ver se consegue entrar aqui. De manhã, a gente realmente não está conseguindo conectar, Alexandre. E de manhã a gente estava fazendo neste horário, né, a leitura do livro Pães de Pedra. E a gente entendendo também o jeito de fazer. Alexandre, eu acho que você vai... a gente poderia ver uma forma de você buscar outra conexão de internet, talvez não da sua casa, do seu telefone, alguma coisa assim, que eu tenho feito isso aqui, que quando eu pego de casa, não funciona. Vamos ver agora de novo. Vamos ver se dá certo, aguardando então o Alexandre. E o Cleison, vamos ver se o Cleison consegue, então. Aí vamos tentando ver se... Opa, bom dia, bom dia. O Cleison, Alexandre. Pronto, deu certo. Nossa, gratidão, gente. Bom dia, obrigada por aceitarem o convite, né, para falar para a gente. Se vocês podem se apresentar, dizer o nome e onde vocês estão e com o que vocês trabalham, que isso é importante para o público conhecer vocês. E agradeço a todos que estão assistindo, né? Então, pode começar, então, por favor. Bom dia, Cláudia. Então, bom dia a todos os ouvintes aí, pessoal que está nos assistindo. É uma satisfação imensa nessa manhã fria, né? Batendo no 0 grau, né, Cláudia? Desculpa aí esse atropelo aí da internet, não sei o que deu aqui. Estamos numa mudança aí de internet. Meu nome é César Alexandre Borja, sou engenheiro agrônomo, sócio proprietário da BMF Orgânicos, né, aqui no município de Três Passos. Nós fizemos um trabalho aqui na região com tecnologia biológica.
Estamos aqui sem máscara, esclarecendo, eu e o Cleiton estamos aqui sem máscara, porque trabalhamos o dia todo junto, viajamos junto, né? Estamos no carro junto, estamos a campo junto, no escritório junto, então a gente acaba mateando junto, e então entre nós aqui a gente acaba não usando máscara, né? Mas recomendamos que quando nós estamos atendendo outros clientes, a gente está sempre se cuidando e protegendo a todos. Tá bem? Bom dia, vou deixar aqui para o Cleiton se apresentar, que fez pós-graduação em Pirolenhoso e tem muito o que ensinar a todos aí. Certo, obrigada. Cleison? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que estão ouvindo aí a nossa transmissão. Eu sou o Cleison, sou um dos sócios proprietários também do MF Orgânicos, né? Estamos aqui no escritório agora, de manhã cedo, né? No momento deu certo a nossa transmissão, com um pouco de problema. Mas eu sou especialista em agroecologia, né? Eu fiz o TCC até na parte do Pirolenhoso. E aí a gente já vem desenvolvendo esse trabalho, junto com o Alexandre, né? Faz alguns anos já, do Pirolenhoso em lavouras. Ótimo, muito bem. Cleison, conta para nós o que é ácido pirolenhoso. O ácido pirolenhoso é um produto oriundo de formas de carvão, né? Ele é um processo de decantação da fumaça, basicamente. Ele é feito a partir da pirólise da madeira, né? Basicamente, no forno de carvão você monta uma estrutura com sistema de canos, onde tu obriga a fumaça a passar por ele. E aí, quando ele chega na parte final, essa fumaça se resfria, e aí ela decanta, né? Vira líquido, virando um líquido preto, muito parecido com o piche, né? Que seria o extrato pirolenhoso, né? Aí, então, para a gente poder utilizar ele, de fato, ele precisa passar por um processo de decantação. Aí, para ele separar, para a gente fazer uma purificação dele, né? E aí, durante esse período de decantação também, ele separa em 3 partes. Praticamente um terço mais na parte de cima, que fica a parte de óleos mais leves e a água, a parte do meio, e daí geralmente é o que a gente utiliza, né? Isso daí seria o ácido lenhoso, ele se torna o ácido, e a parte mais inferior do processo de decantação, e aí fica a parte dos óleos mais pesados e do alcatrão. Isso no processo de decantação. O Alexandre até puxou aqui, não sei se vai dar para visualizar. Basicamente, quando ele sai do forno, ele fica nessa coloração assim, ó. Mais escuro. Nesse tom preto aqui. Que essa cor mais escura seria do... Tá? Sim, pode perguntar. Certo, muito bem. Primeiro eu vou perguntar para quem está nos assistindo se estão conseguindo ver e ouvir. Só coloca ali sim, que daí a gente já tem uma ideia e a gente continua. Então, pode escrever sim, né, se está tudo bem. E não, se não está, e me diz se precisa, se tem problema da imagem ou do som. Certo? Então, Cleison, na hora então que ocorre a decantação, já separa uma parte de outra, né? E a pessoa que está produzindo isso já vai saber qual que usa e qual que não usa, né? Isso. Esse processo ele dura em torno de 6 meses, né? Geralmente nós deixamos ele decantando 6 meses. Aí tem um outro processo que é o de destilação. Quando tu decanta ele, separa essa parte mais mediana ainda, dá para destilar. É o mesmo processo que se faz cachaça. Usa o mesmo destilador de cobre e tudo. Aí para se ter uma pureza maior do produto. Aí quando se destila ele fica nesse tom aqui, ó, mais amarelado. Aí a única coisa que ele perde é o alcatrão. Entendeu? Aí ele fica mais purinho. Então ele não, assim, eu sempre achei que o melhor pirolenhoso fosse o mais escuro.
Não, na verdade, o tom escuro dele é a presença de alcatrão. Basicamente é isso, né? Seria Interessante. a substância tóxica, né? Para fins industriais, o alcatrão ele também tem seu uso. Por ele ser muito parecido com o piche, né? Ele pode ser usado no tratamento de madeira para conservação, enfim. E também pode ser reutilizado, né? Mas até tem alguns pirolenhosos, porque como o pirol ele é conhecido também como vinagre de madeira, até tem algumas indústrias que vendem ele para ser utilizado na carne, né? Aí para ele dar o gosto do fumado. E também tem Interessante. essa utilização. Aí teria que ser o destilado, né? Que daí você tira praticamente 100% do alcatrão, que é a substância mais tóxica, né? Vários... Importante. Bom, de qualquer forma, como que o produtor sabe se o ácido pirolenhoso que ele está comprando é o certo? Como é que ele vai saber? O que que ele tem que olhar? Ou, sei lá, que análise tem que saber para saber o que que ele está comprando? Quais as características que tem o produto o bom, o de melhor qualidade ou de pior qualidade? Visualmente, quando for comprar o produto, ele tem que ter um tom não totalmente escuro, a cor mais café, ele tem que ser um pouco translúcido. Às vezes tem alguns que até são um pouco mais pretos, né, escuro, mas isso não tem muito problema também. E aí também o cheiro característico dele, né, que seria de fumado, cheiro de fumaça mesmo. Aí, tirando isso, quimicamente, a composição dele, da parte do pH, né, teria que ser em torno de 3,5 Quanto? e 3,3. 3,3 3,3. a 13,5 até. Geralmente, esses aí é a composição. Tá, certo. No 3 Brasil, a 3. no Pode Brasil, continuar. no Brasil até não se tem uma norma ou uma regra específica do que seria um ácido pirolenhoso de padrão. Orienta até pela Associação Brasileira de Agroecologia e a parte da produção dele. Digamos, a madeira que você vai utilizar, ela não pode ser madeiras que, digamos, sofrer algum processo de tratamento químico, às vezes que nem poste de energia ou poste de cerca, né, que tenha passado por algum processo químico. Então, a madeira que se utiliza tem que ser de boa qualidade, sem nenhuma presença de químicos, né? Certo. Tem diferença entre madeiras? Por exemplo, se queimar eucalipto e queimar o quê? Deixa eu ver. Qualquer outra madeira tem diferença do ácido ou não? A composição dele, ela altera. Ele pode ter até 250 tipos de compostos orgânicos, de ácidos orgânicos diferentes. Mas isso vai varia muito conforme cada madeira, conforme o processo de extração também. Mas geralmente no Brasil até se padroniza 15 tipos de compostos, né? E praticamente teriam que ter dentro do ácido pirolenhoso. Certo. Muito bem. Outra coisa. Quanto que usa? Qual a dose? E com o quê? Bom, o ácido pirolenhoso, ele se adapta a vários tipos de produtos, ou pode ser utilizado puro. Aqui nós temos algumas experiências, de repente o Alexandre também pode relatar mais sobre isso depois. Ele pode ser utilizado junto com o secante. Nós temos conseguido reduzir a dose do herbicida em até um terço, utilizando 500 ml de pirol por hectare. E temos tido bons resultados. Assim, pelo menos a gente já conseguiu reduzir a dose do herbicida, né, tendo maior eficiência. Não é um processo ecológico, né, não é bem essa a nossa lógica também, mas já é uma grande vantagem. E
Pode perguntar. Isso, eu quero perguntar, dentro dessa história de dose ainda, e assim, ó, é 500 ml por hectare, e Sim. considerando qualquer vazão, 50, 60, 100, 150 litros por hectare de qualquer veículo também? Sim, essa seria, pode ser qualquer veículo. Essa seria a dose por hectare, né? Tá. Que, E, que até, que até geralmente aqui na nossa região, os agricultores eles usam em torno de 80 até 100 litros de água por hectare, né? Basicamente isso. E aí ele é introduzido nessa E você quantidade. tem experiência, vocês têm experiência com aplicação de ácido pirolinhoso com avião ou com outro tipo de veículo que não seja água? Não, não temos experiência ainda nessa área. Nós até já estávamos dando uma olhada. Na parte dos drones, né, com a pulverização, Também com estamos analisando esse isso. processo. Tá, ótimo. Eu também tenho reduzido dose de cletodin para controle amargoso. Muito bem. A Roseli está dizendo que está usando e tá diminuindo, sim. Deixa eu ver se eu consigo pegar. É, Sim. Porque assim, ó, a função do pirol, até quando ele entra em contato com a planta, ele abre os estômatos da planta. Então, ele permite que os outros produtos entrem mais fácil dentro da planta. E aí também, como ele tem um pH baixo e tu utiliza na cauda, ele baixa o pH da água. E esse é um grande problema que a gente tem geralmente nas caudas, né? O pH da água geralmente é muito elevado e os produtos que a gente utiliza, eles precisam de pH mais baixo. Aí, utilizando o pirão, ele também vai cumprir essa função de baixar o pH da água. certo. Eles estão perguntando se pode ser usado como fungicida. E também eu já aproveito a pergunta e pergunto se pode ser usado junto com fungicidas. Pode. Ele pode ser usado junto com fungicidas, mas ele não tem uma ação totalmente fungicida. Ele funciona como estimulante vegetal. O que ele faz, ele equilibra mais a planta. Ele deixa a planta mais resistente a insetos e a doenças fúngicas. Isso sim, mas ele não tem ação fungicida. A principal função dele até seria como estimulante. Ele funciona como se fosse injetar uma bomba de nutrientes nele, na planta, né? Então, essa é a Certo. principal função. Aí, junto com fungicidas, a dose também 500 ml por hectare. O que tem que olhar bastante é se for utilizar junto com o fungicida, ver qual é o pH ideal dele. Se, às vezes, alguns fungicidas têm um pH um pouquinho mais elevado do que o herbicida, né? Às vezes é 4,5, assim. Então, o correto sempre seria medir o pH da cauda. Aí, junto com os fungicidas, pode usar 300 ml, geralmente usa um pouquinho menos até. Junto com fungicidas químicos, né? Aí, se fizer uso de fungicidas biológicos, né? Que nós utilizamos muito um fungicida chamado Bioma FX, aí pode ser usado 500 ml normalmente. Certo. Então, assim, quando tem um produto que precisa de uma calda com pH um pouco mais alto, o que que faz? Pode utilizar ele, diminui diminui a dose? Ou o que que acontece? Como é que organiza isso quando eu tenho um produto que preciso de um pH um pouco mais elevado? Aí tu diminui um pouco a dose dele, usa em torno de 300 ml por hectare. Né? Certo. Mas sempre Bom, lembrando que o correto seria medir o pH da água. Mede o pH da água primeiro, aí para você saber mais ou menos quanto que precisa utilizar. certo, muito bom. Quem mais tem mais alguma pergunta? Ou você tem mais alguma informação que você pode. Ah, eu tenho mais, agora estou lembrando, né? Junto com herbicidas pós-emergente. Vamos imaginar que alguém ainda está usando, tá tudo certo, né? Está usando herbicida pós-emergente para controle de plantas daninhas em soja convencional.
certo? Usa também e na mesma dose, sem problemas, junto com Select, Verdict, até atrazina, será o que para o milho no caso? Usa tudo junto? Pode ser utilizado também, sem problema nenhum. Inclusive, aqui quando o pessoal faz a capina química, o pessoal relata é que não dá aquela amarelada na soja, né? Quando você utiliza o pirol junto, por Certo. ele ter essa função de estimulante vegetal, né? Aham. E também, mantém também a história de diminuir dose do produto ou não? Pode diminuir a dose também, tranquilamente. Até um terço, assim, é bem tranquilo. Mas Certo. sempre também tem que ver qual é o pH da água, porque às vezes tem algumas águas que tem pH 7, 8, 9, né? Então, às vezes tem que aumentar até um pouquinho mais a dose do pirol para te conseguir reduzir um pouco esse pH da caldo todo em si, né? Certo. Eles estão perguntando aqui se pode usar junto com bactéria multiplicada. Pode utilizar sim, principalmente. Até tem alguns estudos que dizem que ele pode ser usado na alimentação de suínos, né? Porque ele desenvolve a multiplicação de bactérias e de micro-organismos. Porque pela composição dele de ácidos orgânicos, ele é um promotor de vida, entendeu? Você fala muito de usar ele junto com químicos, mas como é um composto orgânico, né? Um líquido de compostos orgânicos, ele é um promotor de vida. Ele é um estimulante de vida bacteriana, de vida do solo e de qualquer outra vida que seja importante. Então, pode ser utilizado, sim, junto com produtos biológicos. Certo. Muito bem. E quais são as experiências de vocês que vocês já fizeram, né? E que, por exemplo, se eu quiser aplicar só ele como fungicida não, como fertiprotetor, eu posso fazer isso? Pode utilizar ele puro, sem problema nenhum. Inclusive, até tem algumas experiências que o pessoal utilizou apenas o pirol e o Bioma FX. E aí tem se conseguido uma sanidade muito boa da lavoura utilizando só os dois, ou junto ou até mesmo separado. Passa primeiro o Bioma FX, né, que é um fungicida biológico, e aí depois utiliza-se só o pirol. Ele também funciona Certo. como um fertilizante foliar, só ele em si. Aí também, deixa eu só me lembrei agora, ele também funciona como repelente de insetos. Ele tem uma ação inseticida, só que quando é numa concentração muito elevada, que seria às vezes 5%, 10% de uma concentração de caldo. Só que isso para a planta, aí ele já se torna prejudicial. Então, ele tem uma ação de repelência contra insetos. Então, quando utiliza aqui, como ele tem um cheiro característico de fumaça, né? O inseto entende que tem algo relacionado a fogo. Então, ele sai fora da lavoura, geralmente. Aí ele vai para a lavoura do vizinho. Mas ele tem essa função de ser repelente. Tá ficando comum aqui. Ontem a gente estava numa aula de homeopatia, né? Daí a gente disse, usando Staphysagra, acho que é daí os insetos iam pro vizinho, né? Eu disse, mas esse negócio não vai ficar muito bom, né? Então, tem uma pergunta aqui, Rodrigo, eu não entendi quanto ao uso em cama de frango ou alguma coisa assim, eu não entendi o que você quer dizer, que pergunta é? Se você puder repetir, ótimo, tá bom? E o Roberto está perguntando se o pirol preto, né, causa algum malefício para as frutas, quando o produto é mais preto. Digamos assim, se tu for utilizar o pirol, nem que seja um pouco mais escuro, na fruta, o ideal, se de repente, seria utilizar mais no ciclo inicial, quando a fruta estiver pequena ou quando estiver na parte da floração, porque o alcatrão é a mesma substância que está no cigarro, né?
Então, às vezes, de alguma forma, tu pode acabar ingerindo ele se tu for utilizar mais no ciclo final da planta ou quando a fruta estiver quase madura. Então, tentar evitar isso, né? Às vezes fazer a aplicação em um período antes que a fruta esteja madura, para evitar essa ingestão. Certo. Bom dia, Bruno. E bom dia que entrou aqui depois, ótimo, que bom que vocês estão aqui com a gente. E Alexandre, também conversar um pouquinho com o Alexandre, né? Para quem está começando, Alexandre, assim, para quem vai começar a utilizar, o que você diria, o que você sugere, como é que é a abordagem, né? Vamos imaginar aqui que alguém vai começar a sugerir para que outras pessoas usem. Como é que é a aceitação? O que faz daí? Depois dessa aula do Cleison aqui, sobra pouco para mim falar. Mas assim, é um produto desconhecido. A primeira impressão que o pessoal tem, mas vou usar fumaça líquida, né, que é o termo mais popular que acaba chegando para o ácido pirolenhoso. O pessoal acaba achando, mas isso vai resolver o problema de doença na planta, vai controlar os insetos, vai trazer algum benefício, né? Depois que ele usa a primeira vez, por isso que geralmente o pessoal acaba usando na mistura com herbicida, que daí ele vê que potencializa a ação do herbicida e passa a ser um adepto do uso do pirolenhoso, né? Nós temos usado também em fruticultura, ele aumenta o grau Brix da fruta, deixa a fruta mais doce, também é um uso muito interessante, em moranguinho, né? O pessoal tem usado muito para deixar o moranguinho mais doce, mais saboroso, é bem interessante. E aí, quando ele começa a conhecer o pirolenhoso, passa a ser adepto. Nós temos alguns clientes, né, agricultores, que não abrem mão mais do uso do pirol, né? Porque vê todos os benefícios, ele acaba ajudando a reduzir custo. Mas um dos principais objetivos, assim, e que se visualiza muito no uso do pirolenhoso, como o Cleison falou, ele é rico em ácidos orgânicos, né? E tem ácido acético, ácido paracético, então ele ajuda no controle de doenças, principalmente por fortalecer a defesa da planta. Ele deixa a planta mais resistente. Como ele ativa o metabolismo da planta, ele deixa a planta mais resistente para enfrentar as doenças. E da mesma forma com os insetos, né? Além de ele ser um forte repelente, né? Quando aplica não fica nenhum inseto, o pessoal usa inclusive em uva, em parreira, no final de ciclo, para evitar o ataque de insetos que acaba estragando as frutas, né? Então, esse é um benefício no controle de insetos. Pequenos insetos na forma jovem, como o pulgão na forma jovem, ele acaba matando, né? Na forma bem jovem do inseto. Isso com doses maiores. Nós temos uma experiência de um agricultor aqui de Campo Novo, o Kunzler, que ele planta bastante moranguinho. Ele tem relatado para nós uma grande eficiência no controle de ácaro, com o uso de pirolenhoso a 5%, né? Então, também é um dos benefícios. Então, os agricultores vão se tornando adeptos, gostam, vê que ele tem muitas formas de uso, seja em fruticultura, em horticultura, seja para ativar os micro-organismos do solo, ele é um ativador da vida do solo, né? Então pode aplicar ele direto no solo. Na planta, os micro-organismos bons, ele estimula a multiplicação, né? Como falou o Cleison, ele é rico em ácidos orgânicos e os micro-organismos aproveitam essas moléculas químicas orgânicas para se multiplicar. Então, ele é um ativador microbiológico. Então, com micro-organismos é fantástico, assim, e ele estimula os micro-organismos bons e fortalece a planta para combater os micro-organismos patógenos. Então, é muito legal, assim, né? No caso ali da fito na soja, qual é o grande problema, Cláudia, de dar aquela amarelada na soja quando faz a capina química? É porque mata o bradyrhizóbio. Nessas dosagens que os agricultores usam, acima de 1 litro por hectare, a própria bula, você lê a bula dos glifosato, vai ver que a recomendação é 1 litro por hectare.
Só que nessa dosagem não mata mais nada, né? Não controla mais nada das plantas espontâneas. Então, o pessoal acaba usando uma dosagem mais alta, mais forte. E isso acaba matando o Bradyrhizóbio e, consequentemente, dá amarelada porque não tem fixação do nitrogênio atmosférico pelos brad, né? Quando tu usa o pirolenhoso junto, e é importante assim, botar primeiro o pirolenhoso na cauda, porque daí vai regular o pH e depois bota os outros produtos, né? No caso, os glifosados. Aí usa uma dose menor, além do pirolenhoso, ele proteger o Bradyrhizóbio, ele também propicia reduzir a dosagem do herbicida, né? Esse é um aspecto muito importante, assim, e daí vai resultar em evitar a fitotoxidez na soja e aquele amarelecimento, né? Então, esses 10, 15 dias que a soja fica travada, amarelada ali, que mata os Bradyrhizóbio, até eles se recomporem de novo, se multiplicarem, dá uma quebra de produtividade. E o pirol, no caso, evita então que isso aconteça. Ótimo, muito bom. Tem várias perguntas aí no meio. Algumas perguntando assim: pode colocar junto com melaço de cana? E também perguntando se tem ação nematicida. Eu diria assim, o pirolenhoso não tem contraindicação, praticamente, a não ser caudas alcalinas, né? Por exemplo, com a cauda sulfocálcica e a cauda bordaleza não pode, porque são caudas de pH mais alto, né? São alcalinas. Então, como ele é ácido, não pode misturar com caudas alcalinas. No mais, não tem contraindicação, poderia usar com qualquer produto, né? Sempre dando preferência com produtos que têm pH abaixo de 7, né? Então, pH é ácido. Se é um produto que exige um pH bastante ácido, como no caso dos herbicidas, especialmente o glifosato, que tem que ter um pH em torno de 4, aí usa uma dose mais forte, para baixar mais o pH da cauda. E também é importante, assim, ter um medidor de pH junto, coisa que muita gente não tem. Tem que medir o pH da cauda, né? Nós chegamos a encontrar águas aqui na região com pH 9,8. Não tem herbicida e não tem produto de base ácida que vai funcionar com uma cauda com pH 9,8, né? Então, tem que usar uma dose um pouco maior de pirol para baixar mais o pH, para trazer de 9,8, por exemplo, para um pH 4, 4,5, tem que usar pelo menos 1 litro por hectare, né? Aí vai trazer o pH. Isso. E quando o pH fica muito baixo, como é que tem que fazer para mudar? Então, na verdade, assim, o que eu tenho visto aí no mercado, tem uns redutores de pH que eles baixam demais o pH da cauda. Eu fiz a medição das vinhas aí, chegou a 2,5 pH. Aí também não é bom, né, Cláudia? Porque fica muito ácido e daí o produto também não funciona. Então, quando eu quero, por isso que é importante ter o pHômetro junto, porque daí tu trabalha, por exemplo, eu vou botar meio litro, eu meço o pH da água, boto meio litro, se o pH baixou muito, eu reduzo a dose. Se o pH ainda continua elevado, eu aumento um pouquinho a dose de pirolenhoso. Aí eu vou baixando o pH. Quanto mais alta a dose, né, mais eu baixo o pH da cauda. Porque como ele é um pH 13,3, 13,5, ele vai puxando a cauda para esse patamar de pH. Então eu tenho que ir regulando isso. Por isso que é importante ir medindo o pH. Certo. Então, a primeira coisa é fazer um teste. Pega a água da sua fazenda e vai testando para ver quanto que vai usar. E vai colocando devagarinho. E vai tem que conhecer o pH da água. Esse é a primeira coisa, né? Todo mundo tem que conhecer o pH da água que vai utilizar. Então, e depois... Mais interessante do que a dose é adequar a dose à sua condição. Olha, gente, que fantástico! Mais uma coisa que a gente precisa ter um pouco de inteligência e não ficar só com o produto pronto, né? Com orientação pronta. Conhecer sua água, ter um medidor de pH, pegar essa água que você tem e ir fazendo testes para saber quanto você usa para chegar no pH que você precisa. Olha que interessante! Exato. Meu Deus! O pHômetro. O Cleison vai pegar aqui o pHômetro para mostrar para o pessoal. Nós temos sempre junto o pHômetro, né? Porque se o agricultor não tem,
a gente tem sempre junto, né? A BMF, a gente tem priorizado, assim, ó, muito estudo, muito conhecimento, porque quando a gente trabalha com produtos novos, com informações novas, a gente tem que saber muito o que a gente está trazendo. Ó, o Cleison me trouxe aqui a gama que nós usamos. Isso, ótimo. É um pH-metro eletrônico, né? Então, a gente coloca, em poucos segundos, ele já nos dá o pH da calda, né? Barato, né? O Cleison está dizendo aqui um produto barato, né? Que não dá para deixar de ter junto sempre. Ótimo. Então, tá perguntando de novo aqui, né, para a gente ressaltar qual que é a ação nematicida. Existe alguma ação nematicida ou não? Então, Cláudia, veja bem, o nematóide ele é um verme de solo e ele não enxerga. Como é que ele chega na raiz da planta? Ele chega por marcadores químicos. Os exudatos que a planta libera na raiz são esses marcadores químicos que o nematóide vai se guiar para chegar na raiz. Então, a melhor ação nematicida que eu posso ter é uma boa colonização de micro-organismos benéficos no sistema radicular. Aí tem o Bacillus amiloliquefaces, que é fantástico. Esse Bacillus, ele se associa ao sistema radicular da planta e se alimenta dos exudatos. Então, a bactéria comendo os exudatos, o nematóide ele não tem um marcador químico para encontrar a raiz, ele acaba morrendo de fome, por inanição. O pirol, no caso, ele vai estimular a multiplicação desses micro-organismos benéficos no sistema radicular da planta, né? Porque ele vai aumentar essa quantidade de ácidos orgânicos e aumentar muito a multiplicação das bactérias. Consequentemente, com mais bactéria, elas vão limpar mais o sistema radicular da planta, ou seja, comer os exudatos. Com isso, não sobra nada para os nematóides. Eles não conseguem encontrar o sistema radicular da planta e não vão parasitar a planta, e vão acabar morrendo de inanição. Ótimo. Então, na verdade, é um efeito indireto, né? O pirol ele não vai matar diretamente o nematóide, mas ele vai criar uma condição de colonização, de vida no sistema radicular, né, na rizosfera ali, que os nematóides vão acabar morrendo de fome. Certo. Muito obrigada. Nossa, que legal. Gente, tem uma pergunta também sobre o tratamento de sementes, mas antes eu vou comentar um negócio aqui. A gente já vem falando há muito tempo da mudança de ver, de enxergar, né? A partir da visão que a gente tinha antes, né? No convencional para o sustentável. Então, quando eu começo a entender que a ação indireta de algum produto é mais eficaz, porque ela fica por mais tempo atuando, né? Então, é interessante a gente passar a observar, a pensar sobre o processo, né? E a Roseli perguntou antes, Roseli, me ajuda se eu não conseguir expressar a sua pergunta, qual a indicação para soja e milho, né? E a outra questão é no tratamento de sementes. E se alguém não foi contemplado com a pergunta, por favor, pode reescrever. Então, começando pelo tratamento de sementes, dá para colocar junto no tratamento de sementes? Tem alguma forma? Você sugere alguma ou não? Então, a gente tem utilizado mais a terra de diatomácea, né? Um dos produtos que a gente trabalha é o óleo de ninho. O pirolenhoso, ele potencializa a ação do ninho. Nós temos, inclusive, conseguido reduzir a dose do ninho, porque o princípio ativo do ninho é a azadiractina. E a azadiractina, ela fica dentro da planta por um bom período. E o pirolenhoso, ele possibilita uma permanência melhor e uma entrada melhor da azadiractina dentro da planta. Então, acaba potencializando a ação do ninho. Em sementes, diretamente, assim, nós nunca utilizamos, Cláudia, de pulverizar semente, de utilizar. Mas como ele é um repelente, poderia ajudar muito. A gente trabalha com terra de diatomácea, né? E tem uma efetividade muito boa no controle principalmente do caruncho, né? Mas é uma boa opção, é que a gente tem tido tantos usos assim de campo, de lavoura, de pomar, de horta, que a gente acaba não focando assim no uso do semente. Mas eu acho que pode ser um excelente produto. Talvez o Cleison pudesse ajudar nesse sentido, Cleison, no uso dele. Deixa eu só contribuir um pouco até.
Até tem algumas pesquisas do laboratório já que fizeram uso do pirol direto no tratamento da semente antes do plantio, né? Ele não tem nenhuma ação direta contra fungos ou contra insetos no pré-plantio, mas é como o Alexandre também vinha falando, ele vai agir no desenvolvimento microbiológico do solo, que vai ser uma ação indireta na planta, que vai deixar depois a planta mais forte. Então, ele pode ser utilizado sim no tratamento de sementes, apesar de que nós nunca chegamos a usar aqui, né? A gente faz o processo de inoculação, com a desóbio, no caso da soja, com a pirilo no milho e mais outros produtos, mas nunca chegamos a colocar ele junto. Mas nós já tínhamos comentado isso aí. Eu acho que até nesse próximo verão nós vamos fazer alguns testes para utilizar ele junto e ver como que ele se comporta. Porque no processo de inoculação, né, como se faz uso de bactérias e ele tem pH muito baixo, o nosso medo, quem sabe seja que ele pode fazer mal para alguma dessas bactérias, poder reduzir o número populacional. Certo. E a gente pode até sugerir que o GASUL está entrando em contato com alguns pesquisadores, a gente pode até sugerir de fazer uma pesquisa desse trabalho, né? Dessa ação como tratamento de sementes. É interessante. Aí a gente pode conversar sobre isso, Cleison, e a gente pode organizar isso junto com vocês, se vocês quiserem, ou com outras pessoas que produzem ácido pirolenhoso também não tem problema. A Roseli perguntou da ação como fértil protetor para a soja e pode comentar do milho também. Então, esse é um dos propósitos dele, né? O ácido pirolenhoso, ele foi criado e desenvolvido no Oriente, né? Pelos japoneses e chineses há mais de 1000 anos. E o principal objetivo na época era essa ação estimulante da planta, vigorante da planta, né? De melhorar o metabolismo da planta, de se associar ao sistema microbiológico, né? A vida benéfica, né, que vive em simbiose com as plantas. Então, no milho e na soja, assim, ó, ele tem essa ação vigorante da planta, de estimular a planta, de melhorar os mecanismos de defesa da planta contra doenças, contra ataque de insetos. Ele vai deixar a planta menos apetitosa, o inseto fitófago, né? Então, esse é um dos benefícios, assim, ó, que são muitos benefícios. Daria para dizer assim, ó, o pirolenhoso ele tem dezenas e dezenas de ações benéficas, de usos, diferentes usos, que podem ser uma ferramenta muito boa assim, para o agricultor usar em todas as fases, né? Seja na semente, seja um dos usos muito grande assim, do pirolenhoso é como enraizador. Ele estimula o enraizamento. Quem produz parreiras, né? As muda-destaque, os produtores de rosas, né? Utilizam no enraizamento de estaca. Muito semelhante assim, uma ação do ácido giberélico, né? E lá em Guarulhos a gente fazia assim, a gente fazia os biofermentados e colocava junto, por exemplo, tiririca dentro do biofermentado, porque a tiririca já tem essa ação de... isso. E então o biofermentado passava a ter esse ácido giberélico para ajudar no enraizamento. E a gente colocava em torno de 5% volume dentro de um balde e molhava a muda dentro do balde, né? E depois plantava. Claro, dá mais trabalho, mas sempre funciona, né? E daí aconteceu que, então está perguntando ali, né, para o plantio, pós-plantio, se dá para colocar junto. Uma ideia também é colocar, molhar, né, com esse produto. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No plantio de mudas, Cláudia, no plantio de mudas de árvores, né, frutíferas, isso que tu disseste, de mergulhar num balde, de irrigar, pode pulverizar, né, botar no... É muito legal, a pega e o vigor da muda, assim, ó, pós-plantio, é muito boa quando nós usamos o pirolenhoso. Nós temos um material, Cláudia, que a gente produziu um material, né,
os benefícios do ácido pirolenhoso. Aqui a gente coloca assim, alguns dos benefícios que o pirolenhoso pode propiciar como uma ferramenta legal aí para os agricultores. Ótimo. E quem que vocês compram de produtores? Quem que fabrica esse negócio? Onde que fabrica? São pequenos agricultores? Como é que é? Sim, a gente tem parceria com agricultores que produzem carvão, né? E a gente ajuda no sistema de instalação e coleta ali para coletar esse pirolenhoso, porque ele tem que ser bem coletado, né? Tem que ter um controle muito rigoroso na temperatura, para ele não produzir muito alcatrão. Então, tem que ser em torno de 100 graus, né? Então, assim, eu tenho que ter alguém que se dedique, né, a produzir pirolenhoso, mesmo na forma bruta, como ele é produzido lá no forno de carvão, tem que ser muito rigoroso, ele tem que já sair com uma boa qualidade, porque senão o trabalho de beneficiamento dele fica muito complicado, né? Eu sempre digo assim, o de leite ruim não se faz iogurte, né? De pirolenhoso ruim, né? Que vem com muito alcatrão, muito pesado, acaba também tendo pouco pirolenhoso, porque o ácido pirolenhoso, ele é o coração, né? Que nem o Cleício disse, tira os 10% superior, os 10% inferior, que decantam, e a gente aproveita só o coração do produto bruto, né? Então ele tem que ter boa qualidade. Isso. Então, assim, nós podemos depois falar sobre como identificar esse produto, como é que sabe se ele tem qualidade ou não. Porque nós estamos chegando quase no final do tempo, né? E o Instagram ele cai. Então, dá para falar em alguns minutos ou a gente marca um outro dia para identificar o controle de qualidade do produto? Cleison? Não, pode ser. Né? A principal característica dele seria pela cor, né? Ela teria que ter esse tom aqui, ou até um pouco mais escuro, bem tranquilo, pode ser uma cor, um tom mais café. Ele tem que ter pelo menos um pouquinho de transparência. Se ele não tiver um pouquinho de transparência, aí ele vai ter muito alcatrão de fato. E aí, o cheiro característico dele de fumaça. E aí, quem já tiver o pH, já pode medir o pH dele também, que vai ter que estar em torno de 3,3, 3,5, em torno disso daí. Essas aí são as principais características dele para identificar se ele é bom ou não. Essa é a recomendação. Então, a cor, o cheiro de fumaça e o pH entre 3,3 a 3,5. E o meu irmão costuma dizer que o ácido pirolenhoso é o choro da fumaça. Né? O choro da fumaça, então. Gente, muito obrigada, né, por enquanto. Lá onde a gente vai fazer uma lista, né, de pessoas que produzem, né, ou que tem para comercializar, né, o ácido pirolenhoso, lá no GASUL, e a gente vai passar mais informações a partir disso, né, para outras pessoas que também quiserem mais informações. E Alexandre, Cleison, a gente só tem a agradecer, muito obrigada, sabe, pela participação de vocês. A gente vai chamar vocês de novo, né, para conversar mais. O pessoal está agradecendo, elogiando, obrigada a vocês por nos assistirem, né? E a gente volta a falar sobre outros assuntos que tiver e se vocês tiverem alguma ideia. E por enquanto, queridos, só agradecer. Muita gratidão pelo trabalho de vocês, pelo que vocês têm feito. Vocês querem falar alguma coisa? Agradecer, Cláudia. Sabe que é sempre uma satisfação muito grande, né, poder dialogar contigo. Tenho uma admiração imensa pelo teu trabalho, teu conhecimento com pós de rocha. Essa é uma mudança, é uma virada na agricultura. A agricultura sustentável veio para se consolidar, para se firmar. E o gás, né, eu tenho uma admiração imensa pelo gás. Acho que o trabalho que o gás desenvolve aí no país é um trabalho muito, muito legal, né? Eu gosto muito do Rogério Vian, né? Também parceirão aí. Parabéns, Cláudia, pelo trabalho, sucesso. Conversamos. Um grande abraço. Foi uma satisfação. E um abraço a todos, né? Sintam-se abraçados todos que nos acompanharam nessa manhã fria, né? Mas o chimarrão ajuda a aquecer o peito aí. Um abração, Cláudia. Obrigada. Cleison, alguma coisa? Pode falar. Obrigado, né, a todos que
Acordaram cedo hoje, né, para assistir nossa live. Obrigado, Cláudio, também por dar essa oportunidade para nós. E dizer que nós estamos abertos aqui para quem quiser entrar em contato, pode ser por WhatsApp, por telefone, também para tirar qualquer dúvida. Eu acho que assim, o Pirol é mais uma ferramenta que veio, né, associada a outras práticas sustentáveis, né, na parte da produção, que tem um papel muito importante. Tá? Então, o pessoal utiliza o Pirol. Onde é que vocês conseguirem nas suas regiões aí, façam uso dele, estudem sobre ele, que vale a pena. Vocês vão ter bons resultados nas lavouras, com redução do custo, com mais produtividade, com mais sanidade da lavoura, enfim, é isso aí. Muito obrigado. Certo. Muito obrigada, obrigada. O Gilmar chegou agora, eu vou tentar deixar salvo, né? E aqui. E daí eu vou passar os telefones de vocês também, vou deixar do lado da live na descrição, né? Se eu conseguir colocar lá o contato de vocês, para se mais alguém quiser, certo? E sim, a gente vai tentar, coloca J2K 56, coloca o seu WhatsApp depois na descrição do vídeo ou entra em contato comigo que a gente informa você das outras lives que tiver, tá certo? Obrigada, gente, obrigada, tudo de bom, e a gente volta a falar em breve, viu? Grande abraço, bom trabalho para vocês e muita gratidão. Até mais. Galera, Um abraço. até mais. Tchau. Até mais.